A videoaula de hoje será sobre o sistema cardiovascular. Esse material foi retirado do acervo online do estado de Pernambuco. Para iniciarmos falar um pouco do sistema cardiovascular, farei analogia com vocês com outros tipos que existem aqui de exemplos para vocês entenderem a função do sistema cardiovascular. Um prédio, por exemplo, para a água conseguir chegar até a parte das caixas d'água que fica em cima, utiliza-se uma bomba hidráulica. E dentro desse prédio nós sabemos também que temos várias canalizações para essa água ser distribuída para cada apartamento. Semelhantemente, nos vegetais, essa água para sair do subsolo e chegar até as folhas, nós temos um sistema interno de vasos nas plantas. Os animais também não é diferente. No caso do ser humano, ele tem um sistema cardiovascular formado por vasos sanguíneos e um coração que seria a nossa bomba, que possibilitará esse sangue estar circulando no nosso corpo. Principais funções do sangue. Primeiro, transportar gás, oxigênio e nutrientes para todas as células do corpo. O sistema respiratório capta esse gás, oxigênio, passa para o sistema cardiovascular. Os nutrientes que são transformados, o alimento que eu consumo, ele é transformado em pedaços menores no sistema digestório. Posteriormente, ele vai para o sistema cardiovascular, para os vasos sanguíneos, para percorrer todo o nosso corpo. Além disso, o sistema cardiovascular recolhe das células o gás carbônico que foi produzido para ser mandado embora, também utilizando nesse caso o sistema respiratório, e algumas excreções que essa célula produz, nesse caso ela vai para os rins, onde será eliminada através da urina. Transportar hormônios para toda parte do nosso corpo, onde ela deve atuar esses hormônios. E outra função importante é proteger contra agentes estranhos. Falando desses vasos sanguíneos, nós vamos destacar esses três tipos de vasos: as veias, artérias e capilares. A veia. Veia é todo vaso que chega ao coração. Seu calibre ele é mais fino em relação à artéria, porque aqui tem menos pressão. A artéria ele tem paredes mais espessas, está saindo do coração. Então a pressão na artéria é muito maior. Capilar, seu vaso é muito mais fino, ele faz a ligação entre artérias e veias e a função dele é fazer essas trocas respiratórias, troca de nutrientes, de substância entre os vasos e as células do corpo. Essa é a estrutura externa do coração. Bem simplificado. O coração não é um órgão tão grande como muitos imaginam. Ele é do tamanho de um punho fechado da nossa mão. Situa-se na cavidade torácica, próximo ao cérebro, que é uma região que mais necessita de gás, oxigenação, e próximo também ao pulmão, a qual ele vai necessitar do pulmão para essas trocas respiratórias. Aqui dá para vocês perceberem que o nosso coração ele tem 4 cavidades. A cavidade superior chamam de átrio. O átrio é onde o sangue está chegando. Lembrando, quem traz o sangue ao coração são as veias. Então aqui eu tenho veias pulmonares e aqui veias cavas, chegando ao coração. E a parte inferior é chamado de ventrículos. Nesse ventrículo é onde o sangue está saindo do coração. E ele sai do coração pelas artérias. Ventrículo direito, no caso ele sai pela artéria pulmonar. Ventrículo esquerdo, ele vai sair pela artéria aorta. Aqui coloquei um desenho bem mais simplificado para vocês entenderem o que eu acabei de falar. O coração tem 4 cavidades: átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Aqui é onde o sangue está chegando ao coração. O sangue chega no coração na veia cava inferior, veia cava superior, e aqui é onde ele vai estar saindo do coração,
Quando ele sai do coração, ele sempre sai uma artéria. Então, nesse caso, seria a artéria pulmonar, porque essa artéria está indo para o pulmão. Essa aqui é a artéria aorta, é onde ele está também saindo do coração. E aqui, onde ele chega ao coração, nós chamamos de veias pulmonares. Circulação do corpo, nós temos dois tipos de circulação. Pequena circulação, que é a circulação pulmonar, grande circulação, circulação sistêmica. Vou explicar para vocês a diferença das duas. Mas primeiro eu queria que você ficasse atento à diferença de cor que foi colocada aqui, azul e vermelho. Por que essa diferença de cor? Esse sangue aqui nós chamamos ele de sangue arterial. O que é sangue arterial? Tome cuidado com o conceito de sangue arterial, não é porque ele circula em artérias. O conceito de sangue arterial é porque o sangue é rico em oxigênio. Toda vez que você escutar sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Por quê? Vocês vão ver que aqui nós temos uma veia pulmonar que está carregando sangue arterial. Sangue venoso, está com a coloração aqui nesse caso, é azul. O que significa sangue venoso? Sangue pobre em oxigênio. Também não tem a relação de ser sangue venoso que circula em veias. Nós temos um caso aqui, que nós temos uma artéria pulmonar e essa artéria pulmonar carrega sangue venoso. O que seria pequena circulação e grande circulação? Na pequena circulação, esse sangue está se direcionando ao pulmão, porque ele está um sangue venoso, não dá para circular no corpo, ele vai ao pulmão para ser oxigenado e voltar ao coração. Por isso que eu falei no início que o coração situa-se próximo ao pulmão, necessita estar perto, porque temos a pequena circulação, então o sangue chega aqui, vai ao pulmão, o pulmão se oxigena e retorna ao coração. Dá também de fazer uma relação bem interessante. Se uma pessoa tem problemas pulmonares, principalmente fumantes, que acaba destruindo o pulmão, a pressão arterial dele vai aumentar, porque vai forçar o coração a trabalhar mais, a mandar mais sangue para o pulmão, para que o pulmão consiga dar conta de oxigenar esse sangue. Então, mostrando uma relação que tem com o coração e com o pulmão. Depois que esse sangue foi oxigenado, ele retorna ao coração. Pequena circulação, coração, pulmão, coração. Sangue indo ao pulmão, sendo oxigenado e retornando ao coração. Após ser oxigenado, nesse momento esse sangue vai para o corpo. Então, bombeia, vai na artéria aorta e vai nesse momento ir para o corpo. Percorrendo o corpo, ele vai deixando seu oxigênio e recolhendo o gás carbônico que a célula produz, e esse gás carbônico é recolhido e retornado ao coração, a qual novamente ele retorna ao pulmão. Então, a grande circulação é coração, corpo, coração. Composição do sangue. O sangue ele é composto de plasma, que seria a parte líquida do sangue, e é composto de elementos figurados, que seria a parte sólida, que são glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas. Aqui eu tenho um desenho para vocês entenderem. Quando a gente tira o sangue, ele fica dessa forma. Ao passar numa centrífuga, nós temos uma separação desse sangue. Nós podemos visualizar o plasma, que é a maior parte, e uma pequena parte, 45%, né, de elementos figurados, que seria a parte sólida do sangue. Essa plasma ele é formado basicamente, que é essa parte meio esbranquiçada, por água, íons, sódio, potássio, cálcio, proteínas, várias substâncias, nutrientes, glicose, aminoácidos, lipídios, vitaminas, hormônios. Tem resíduos, aqueles que serão mandados embora. Nesse caso, os resíduos terão que passar para os rins, que é amônio, ureia, gases respiratórios, oxigênio e carbono. As células do sangue, chamadas componentes figurados, que seria a parte sólida, nós temos as hemácias, que ocupam boa parte, os leucócitos e as plaquetas. Plasma sanguíneo, ele é 90% formado por água. Você viu que a cor dele é meio amarelada.
Neles estão dissolvidos nutrientes, gás, oxigênio, carbono e hormônios. A origem das células sanguíneas. As células sanguíneas elas são originadas na medula óssea. Para quem não conhece a localização, ela fica no interior de ossos longos. Aí, nesse caso, o fêmur, a bacia, aquilo que nós, quando pegamos alguns animais, chamamos de tutano, do boi, tutano da galinha. Então, aquilo ali que nós temos a medula óssea. Os glóbulos brancos, além da medula óssea que se origina, tem outros órgãos também responsáveis, além da maturação, do amadurecimento, também na origem deles, que no caso seria o baço, que é próximo ao estômago, e o timo, que fica próximo ao pulmão. Glóbulos vermelhos. Esses glóbulos vermelhos são também conhecidos como hemácias, eritrócitos. Eles têm um formato de um disco e não têm núcleo. Eles têm a coloração avermelhada por causa da hemoglobina. Então, a cor vermelha do sangue se deve a essa presença dessa hemoglobina. A hemoglobina, para ser formada, ela precisa na sua composição a presença desse elemento que nós chamamos de ferro. Por isso que uma alimentação pobre em ferro vai causar aquele caso que nós chamamos de anemia. Então, pessoas falam assim, se você não consumir ferro, você vai ter anemia. Por quê? Para formar as hemácias, você necessita uma da composição, pequena porcentagem do ferro. Uma curiosidade, tem hora que quando a gente se machuca, formam que é chamados hematomas. Onde barrou, machucou, fica aquela coloração mais amarelada, esverdeada. Qual o motivo desses hematomas? Os hematomas, porque na hora que você se machucou, você teve um rompimento de vasos, ali teve uma lesão. E a hemoglobina vai começar a ser degradada. Ao ser degradada, ela vai apresentando essa coloração esverdeada, meio amarelada. Glóbulos brancos, também conhecidos como leucócitos. Eles também são esféricos. A diferença dos leucócitos com as hemácias é porque os leucócitos têm núcleos e são maiores. Normalmente há entre 4.000 e 12.000 leucócitos no sangue humano. A principal função deles é a defesa do corpo. Aqui mostrando para vocês a questão do pus. Você sabe que o pus é uma secreção de cor amarelada com odor desagradável produzido uma consequência de um processo de infecção? Eu deixei um modelo aqui, o que seria um processo de infecção inflamatório, na verdade, natural, que acontece. O que seria? Quando uma bactéria, você se machucou, algumas bactérias entram no seu corpo, o nosso corpo começa a eliminar sinais químicos, chamando as células de defesa. As células de defesa saem dos vasos sanguíneos, vão em direção àquele local, e ali nós temos a presença do macrófago, a qual ele vai começar a degradar essas células que estão invadindo. Quando ele está se degradando e tiver muitas bactérias presentes, essas macrófagos acabam morrendo, liberando aquilo que nós chamamos de pus. Então, o pus, se você for pegar, nada mais é que são macrófagos que morreram e ali liberaram aquele material amarelado, que naquele material tem tanta presença de células de defesa e também de bactérias que estão causando infecção. Anticorpo e antígeno são duas coisas que muitas das vezes nós confundimos muito. O anticorpo ele é uma substância produzida pelos glóbulos brancos para atacar algo que invade o nosso corpo. Se tiver invasão de uma bactéria, de um vírus, as células de defesa nossas produzem um anticorpo para sinalizar para as células de defesa a ação daquele agente invasor. O antígeno é a substância estranha que está no meu corpo. Aqui, dando uma foto para vocês, uma imagem do que seria um glóbulo branco, um leucócito. A presença, nesse caso, é um neutrófilo. Nós temos vários tipos de leucócitos, eles também têm nomes específicos. E aqui vocês reparam a presença dos núcleos, né? Esse aqui tem mais de um núcleo. Aqui também outro esfregaço, né? Que é feito numa lâmina. Isso aqui não é desenho, já é uma imagem real dele, de um neutrófilo. E aqui você vê o tamanho dele bem maior do que as hemácias e a presença do núcleo. Outro também, uma célula de defesa. Aqui vocês têm aqui o desenho dele, que é a
foto real dele, de como seria o basófilo. Aqui é outras imagens que nós temos. Nessas imagens vocês conseguem ver as hemácias. Detalhe, o que a gente consegue detectar, saber que é hemácia? As hemácias elas são menores, você vê que as células de defesa nossas são maiores, e as hemácias também elas não trazem núcleo. Isso faz com que elas vivem pouco tempo. Por que elas não têm núcleo? Para ter mais espaço para carregar oxigênio. Então elas nascem anucleadas e em torno de 120 dias acabam morrendo. Os leucócitos, podem alguns viverem 4, 5 dias, alguns viverem anos, depende da função dele. Plaquetas. Plaquetas são fragmentos de células, ela não é bem uma célula, é um fragmento. E vive de 5 a 9 dias, e a função dele é coagular sangue. O que seria isso? Se eu tenho um ferimento, aquele ferimento, a tendência seria ele escorrer sangue até poderia levar à morte por hemorragia. As plaquetas vão em direção a esse local lesionado e coagulam o sangue para estancar aquele sangramento. Aqui vocês têm uma imagem, a qual nós colocamos aqui. Vocês têm uma hemácia, essa aqui é uma plaqueta e essa aqui é um leucócito. Até a próxima videoaula.